É torcedor vascaíno e o Vasco planeja mais do que nunca a sua temporada de 2024. Não é falácia, não é mentira, é uma realidade. O Gigante da Colina inicia o seu processo de reformulação visando a próxima temporada. E nomes começam a aparecer na lista de alvos para o ano que vem. Dentre esses, a gente já vem informar a vocês. O volante Denilson do Cuiabá, o atacante Mastriani, uruguaio de 30 anos, que foi um dos grandes destaques do América Mineiro nesta temporada, com 20 gols marcados em 40 partidas. E muitos outros atletas que também seguem interessando a colina histórica. O certo é, o Vasco fará uma reformulação no seu elenco, e não apenas dentro das quatro linhas, como também fora delas. E o mais novo alvo do Vasco da Gama, ou melhor dizendo, um antigo interesse que volta à tona na colina histórica, é Bruno Zuculini, jogador argentino de 30 anos de idade e volante, que hoje pertence ao River Plate. A gente vai informar a vocês essa situação, deixar todos vocês muito bem informados sobre tudo o que está acontecendo no nosso Vasco da Gama, e como sempre fazemos aqui no canal, antes de começar, falar sobre o treino de hoje no CT Moacir Barbosa, falar sobre a contratação do volante Bruno Zuculini e muitas outras informações. Faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão na parte da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Se você quer ficar sempre muito bem informado com as últimas novidades do nosso Cruz Maltina, é aqui no nosso canal que você deve procurar saber do nosso Gigante da Colina. Então, já se inscreva, até porque falta pouco para chegarmos aí à marca dos 113 mil inscritos. Nesse momento faltam pouquíssimas pessoas, é de fato uma contagem regressiva e a gente conta mais do que nunca com você. Você que está aqui todos os dias e ainda não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo, ajude o nosso crescimento, contamos muito com a sua ajuda. Além disso, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação e no crescimento do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação. Nesse calor do Rio de Janeiro, desse réu de janeiro, eu já adianto, cara, vim com essa camisa gravar hoje. Sei que vocês gostam de quando eu coloco a camisa do Vasco, esse é o meu objetivo. É um canal que fala de Vasco da Gama, então meu uniforme de trabalho é a camisa do Gigante da Colina. Mas hoje não deu jeito, hoje não tá tendo como. Peguei a camisa mais leve, a mais fresca que eu tenho para gravar, abri toda a janela, porque tá um calor absurdo na cidade de Carioca. Temperatura, sensação térmica batendo inclusive aí os 50 graus, algo surreal. E só para vocês entenderem mais ou menos o que eu tô falando, hoje pela parte da manhã teve um jogo do Sub-13 do Vasco da Gama, um jogo entre Vasco e Fluminense, pela parte da manhã. O jogo aconteceu pelo jogo da ida, da final da Taça Rio. O valor extremo no Rio de Janeiro foi algo tão forte nessa manhã de sábado que a sensação térmica chegou aos 50 graus Celsius. Um calor tão grande que prejudicou os atletas do Sub-13 Cruz Maltino. 2 jogadores, segundo informações, se sentiram mal e precisaram ser substituídos na vitória, inclusive do Vasco, pelo placar de 2-0. Um dos atletas apresentou um quadro de vômitos e outro sentiu mal-estar. Não conseguiram permanecer em campo. Ambos precisaram ser substituídos, foram atendidos pelo departamento médico do Vasco. Nesse momento passam bem. Após o apito final, tanto os atletas do Vasco quanto os atletas do Fluminense também passaram muito mal. Um calor muito grande na cidade carioca, que é claro, preocupa demais. Então você que mora aqui no Rio de Janeiro ou mora nas regiões próximas na cidade carioca, um aviso aqui de coração, se cuidem, cara. O calor não é brincadeira, o sol não é brincadeira. Passem protetor, se hidratem, se cuidem. Cuidem da saúde de vocês, porque o negócio é mais sério do que vocês imaginam. Quem vai jogar, inclusive, nesse calor hoje é o Cruzeiro, né? Não aqui no Sudeste brasileiro, mas lá no Nordeste. O Cruzeiro enfrentará nessa tarde de hoje a equipe do Fortaleza dentro da Arena Castelão. Um jogo muito difícil para a equipe mineira, um jogo que poderá definir de vez a vida do Cruzeiro nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro precisa conquistar a vitória para sonhar ainda com a possibilidade de uma permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Caso o Cruzeiro vença, a gente trouxe mais detalhes sobre isso no Acorda Vascão de hoje, eu já de antemão adianto, vá lá dar uma olhada. Mas caso o Cruzeiro vença, o Cruzeiro poderá
sair da zona do rebaixamento e chegar mais confiante para enfrentar o Vasco nessa próxima quarta-feira. Então, mais do que nunca, é uma partida em que o torcedor vascaíno deve secar, pois uma derrota, né, melhor dizendo, hoje do Cruzeiro, afunda de vez o Cruzeiro no campeonato e faz com que o Vasco chegue com mais moral, mais confiança para enfrentar o Cruzeiro dentro do Mineirão. Mas é um jogo que preocupa o torcedor cruzmaltino. E hoje, inclusive, um grande influenciador vascaíno, o Juninho, grande amigo do canal Machão da Gama, colocou através das redes sociais: pior que o Cruzeiro vai ganhar do Fortaleza hoje, em tom de brincadeira. E quem respondeu o comentário do Juninho foi o Rossi, dizendo: Pikachu não vai deixar. Não sei se vocês sabem, mas o Pikachu, ex-atleta do Vasco e considerado para muitos um ídolo dessa história recente do cruzmaltino, hoje veste a camisa do Fortaleza. E com certeza o Pikachu vai fazer de tudo para dar a vitória ao Fortaleza e ajudar o Vasco da Gama nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Então, informações importantes, informações legais aí que mexem nos bastidores da colina histórica. E falando, inclusive, né, em preparação, em jogo contra o Cruzeiro, o Vasco hoje retornou a campo. Nesse calor da cidade carioca, o Vasco foi até o CT Moacir Barbosa para mais um dia de atividade. Hoje foi realizado mais um treino e o Vasco terá pela frente mais 3 sessões de treinos visando o jogo dessa próxima quarta-feira. Treinará no domingo, na segunda e na terça para fechar aí esses dias de foco total na decisão que está sendo tratado dentro do CT Moacir Barbosa no jogo contra a equipe do Cruzeiro. Vasco, é claro, tem essa partida, como a gente vem informando a vocês, com uma grande decisão. Conta para esse jogo com o retorno tanto do Marlon quanto também de Manuel Capasso. Utilizou esses últimos dias para a recuperação do Rossi, o Búfalo, que inclusive entrou na partida contra o América Mineiro. Mas para quem acompanhou aquele jogo, viu-se um segundo tempo, uma segunda etapa, onde o Rossi não conseguiu desempenhar o seu melhor jogo. O Rossi nitidamente estava abaixo fisicamente e o Ramon Dias utilizou desses dias de recuperação para cuidar do Rossi, fazer com que ele retorne ao seu auge físico. A ausência para essa partida, se teremos retorno, é o Eric Marcos. Informação que tivemos nesta manhã de sábado é que o Eric Marcos segue aí ausente na lista de relacionados do Gigante da Colina. O atacante ainda se recupera de um problema muscular na coxa direita, que infelizmente sofreu numa pancada contra a equipe do Botafogo do clássico que aconteceu em São Januário, e o Vasco venceu pelo placar de 1-0. Não terá condições de retornar às atividades, seguirá com o departamento médico e não viaja para Belo Horizonte. O Vasco sofrerá com a ausência de Eric Marcos, que vinha sendo até mesmo titular nas últimas partidas do cruzmaltino, e Ramon Dias terá que montar uma equipe novamente, assim como foi contra a equipe do Botafogo e do América Mineiro, para enfrentar a equipe do Cruzeiro sem o seu ponta esquerda titular. Se entrará Payet, se entrará o Rossi, se o Vasco formará um quarteto ofensivo com algum outro jogador compondo o meio campo, não sei. Esse BO, essa situação está na mão de Ramon Herreu Dias. Mas a verdade é que Eric Marcos está ausente, segue de fora, e Ramon contará com o retorno de Rossi para definir os 11 iniciais. E olha, vascaíno, para finalizar aqui esse Fala Gigante, este segundo vídeo apenas de sábado, falar sobre essa reformulação do Vasco para 2024, pois os bastidores de fato do Gigante da Colina se agitam cada vez mais. A gente tem informações nesses últimos dias sobre o Souza, né? Souza é um atleta cria das categorias de base do Vasco da Gama, que hoje tem 34 anos de idade, completará 35 em fevereiro do ano que vem. O atleta que realizou uma artroscopia nesse meio de ano, rescindiu seu contrato com o clube chinês na quarta-feira retrasado, ou seja, está livre no mercado. Vem acompanhando os jogos do Vasco da Gama em loco, ou seja, dentro do estádio. Inclusive no último jogo ele foi até o vestiário, tirou foto com o Payet, com o Verratti, fez os seus filhos conhecerem Dimitri Payet, ganhou a camisa das mãos de Payet e de Verratti. Na segunda-feira, após a partida contra o América Mineiro, nesta segunda-feira, a última, ele foi jantar com o Paulo Verratti. Verratti foi até a casa do Souza para jantar com o atleta. Então o Souza hoje é um atleta que já está, né, nesse núcleo do elenco vascaíno. Além de treinar dia a dia no CT Moacir Barbosa, na sua recuperação física, ele hoje está criando um vínculo já com o elenco que está dentro do Vasco da Gama. É um dos nomes para 2024, isso é um fato. Mas além do Souza, outros nomes começam a aparecer. Como, por exemplo, o nome do volante Denilson, jogador de 22 anos, cria da base do Flamengo, tem passagem pela base do Galo, hoje veste a camisa do Cuiabá, um dos grandes destaques deste Campeonato Brasileiro na posição de segundo volante. Não é um cão de guarda, não é um pitbull, é um jogador que, por exemplo, hoje temos dentro do nosso elenco o Paulinho Paulo, um volante de marcação que tem qualidade na marcação, mas que tem a maior qualidade no passe, na saída de bola, na movimentação do meio campo, realmente nessa parte onde o Vasco hoje sofre muitas das vezes, no controle do meio campo. É um jogador de muita qualidade que vem chamando a atenção não apenas do Vasco, jogador que chama a atenção do Internacional, do Fluminense, de clubes do futebol europeu.
mas o Vasco foi um dos clubes que procurou o Denilson para entender a situação do atleta. Nesses últimos dias tivemos também a informação do Mastriani, né? Que o atacante, 30 anos, uruguaio, que veste a camisa do América Mineiro, é um dos alvos também do Vasco para a próxima temporada. Então nomes começam a circular com cada vez mais intensidade. Não apenas nomes para dentro das 4 linhas, mas nomes para fora das 4 linhas. Como por exemplo o Rodrigo Caetano, que é um nome que interessa ao Vasco da Gama. Até hoje, com a presença do Pedrinho como presidente, interessa ainda mais, pois há um vínculo de amizade muito forte entre Pedrinho e Rodrigo Caetano, Edmundo, esse grupo que hoje fará parte da presidência do Cruz Maltino. E também com relação à saída, como por exemplo a saída de Paulo Brax, que é um nome que pode sim estar na barca de saída para 2024, Abel Braga, o Caetano Marcelino, que foi demitido ontem. Então a reformulação do Vasco da Gama irá acontecer. E nessa lista de nomes para 2024, mais um surgiu, que é o argentino Bruno Zuculini. Para quem não conhece, ele é um atleta de 30 anos de idade, que iniciou a sua carreira no Racing. Após uma brilhante passagem pelo Racing, ele chegou a ser comprado pelo Manchester City no ano de 2015. Não foi muito bem e logo em seguida foi emprestado. Rodou pelo Valência, Córdoba, voltou ao Manchester City, novamente foi emprestado para o Middlesbrough do futebol inglês, foi para o AEK do futebol grego, retornou ao City. No ano de 2017 foi emprestado novamente para o Rayo Vallecano e para o Hellas Verona. E aí acabou o seu contrato com o Manchester City e nesse momento ele retorna ao River Plate. E desde o ano de 2018, quando ele já não tinha mais contrato com o clube inglês, está presente no River Plate. Já são com a camisa do River nesses 5 anos, mais de 100 partidas jogadas. Ele sofreu com uma lesão muito grave na última temporada que afastou dos gramados. Bruno Zuculini nesse ano de 2023 tem apenas 2 partidas com a camisa do River Plate, mas é um jogador que sempre foi depositada muita esperança, por ser um atleta que surgiu como uma grande promessa do futebol argentino no início de sua carreira, e não à toa, é claro, foi comprado pelo Manchester City na época por um valor até considerado alto. Manchester City lá no ano de 2015 pagou em torno de 10 milhões de reais pelo Bruno Zuculini. 10 milhões de reais em 2015 não é 10 milhões de reais em 2023. E qual é a situação desse atleta? A TNT Sports confirmou nestas últimas horas que Vasco da Gama, Universidade Católica e Cruzeiro, nesse momento, brigam pelo jogador. Bruno Zuculini já foi um atleta que passou pela imprensa vascaína no meio desse ano e na janela também do início do ano. As 2 janelas que aconteceram no início e no meio foram citados, né, por jornalistas. A gente falou sobre isso, inclusive, aqui também no nosso canal, sobre Bruno Zuculini. Informação que tivemos é que nesse momento a diretoria do River Plate pretende sentar com o atleta para entender qual é a situação. Bruno Zuculini hoje tem um contrato com o River apenas até o final do ano, então ele automaticamente sairia de graça e chegaria de graça ao Vasco. E por isso o Gigante da Colina entende como uma grande oportunidade de mercado trazer esse jogador para recomeçar a sua carreira no Gigante da Colina. A jornalista Sara Sclat, da TNT Sport, falou exatamente sobre isso, sobre a possibilidade de chegada do jogador argentino ao Cruz Maltino e sobre o interesse do Vasco da Gama em sua contratação. Então dê uma olhada aí nas palavras da jornalista Sara Sclat, da TNT Sports Argentina, sobre o volante argentino. O bien irse al Inter de Miami. Después lo de Bruno Zuculini también me dijeron que tiene ofertas del fútbol argentino, como venían contando también Ivo, acaba de ser papá, ¿no? Del interés de Racing, pero también acaba de ser papá el día martes. También hay interés desde la U Católica de Chile y de Brasil, del Vasco da Gama y de Cruzeiro. Me confirmaron hoy. Bueno, el martes hay una reunión a ver qué decisión va a tomar y yo creo que también va a depender de lo que va a hacer Enzo Pérez, claro, y ver cuánta participación podrá llegar a tener Bruno Zuculini, que lamentablemente este año no jugó mucho. Hay hace 4 partidos ahí que no es convocado. Y sí, no nos olvidemos de Fonseca, claro, que va a ser el primer refuerzo que River va a poder contar a partir de enero. Está, si se queda Enzo, Sí. está Fonseca, Después, Emanuel está Mamana. Zuculini, está Liendro. Então, o torcedor vascaíno, como vocês viram aí, uma informação importantíssima. E além desses 3 clubes, o próprio Racing, né, clube formador do atleta, onde Bruno Zuculini iniciou a sua carreira, também tem interesse em sua contratação. Então, Universidade Católica, Vasco, Cruzeiro e Racing são os 4 grandes interessados na contratação desse volante de 30 anos de idade que pertence ao River Plate, mas ficará livre no mercado nesses próximos dias. É um antigo sonho do Vasco da Gama, um primeiro volante, o pitbull mesmo, um cão de guarda, um atleta que hoje falta no elenco do Vasco. Temos apenas o Zé Gabriel, além dele mais ninguém. E o Vasco acredita ser uma excelente oportunidade de mercado trazer esse nome. Você gosta de Bruno Zuculini? Você acha que valeria a pena o investimento?
Coloque a sua opinião aí nos comentários. É um nome que o Vasco se interessa e gostaria muito de ter no plantel para o ano de 2023. Até porque Ramon Dias é argentino e pode também se interessar por esse jogador. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo deste sábado, e retornaremos, é claro, por volta das 8h30, 9 horas, hoje um pouquinho mais tarde, com o Boa Noite Gigante, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.